Lendo a Bíblia em um ano. Dia 187. Primeira leitura. 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 18, ao capítulo 4, versículo 4. Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azubá, sua mulher, e de Jeriote. Os filhos desta foram Jezer, Sobabe e Ardom. Azubá morreu, e Calebe tomou para si Efrata, da qual lhe nasceu Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezalel. Então Esrom teve relações com a filha de Maquir, pai de Gileade. Ele tinha 60 anos de idade quando a tomou, e ela deu à luz Segube. Segube gerou Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Quenate e as suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom, em Calebe Efrata, Abiá, mulher de Esrom, lhe deu à luz Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buná, Orém, Ozem e Aías. Jerameel teve outra mulher, cujo nome era Atará. Esta foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram Maás, Jamim e Equer. Os filhos de Onã foram Samai e Jadá. Os filhos de Samai foram Nadab e Abissur. A mulher de Abissur chamava-se Abiail, e lhe deu à luz Abã e Molide. Os filhos de Nadab foram Selede e Apaim, e Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Izi. O filho de Izi foi Sezã, e o filho de Sezã foi Alai. Os filhos de Jadá, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas, e Jeter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas foram Pelete e Zazá. Estes foram os filhos de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas filhas. E Sezã tinha um servo egípcio, cujo nome era Jará. Sezã deu sua filha por mulher a Jará, a quem ela deu à luz Atai. Atai gerou Natã, e Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflau, e Eflau gerou Obed. Obed gerou Jeú, e Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elis, e Elis gerou Eleasa. Eleasa gerou Sismai, e Sismai gerou Salum. Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama. O primogênito de Calebe, irmão de Jerameel, foi Maressa, que foi o pai de Zif. O filho de Maressa foi Abiebrom. Os filhos de Hebrom foram Coré, Tapua, Requém e Semá. Semá gerou Raão, pai de Jorqueão, e Requém gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-zur. Efá, a concubina de Calebe, deu à luz Arã, Mosá e Gazês, e Arã gerou Gazês. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efá e Saaf. De Maacá, sua concubina, Calebe gerou Seber e Tiraná. Maacá deu à luz também Saaf, pai de Madimana, e Sevá, pai de Madmaná, e Sevá, pai de Maqubená e de Gibeá. E Axa foi filha de Calebe. Estes foram os filhos de Calebe. Os filhos de Ur, primogênito de Efrata, foram Sobal, pai de Kiriate Jearim, Salmá, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, foram Aroé e Azi Amenuote. As famílias de Kiriate Jearim foram os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Misraeus. Destes procederam os Zoratitas e os Estaloeus. Os filhos de Salmá foram Belém e os Netofatitas, Atrote Bet-Joabe e Azi Ramaanate, Zoreu. As famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus, que vieram de Amate,
pai da casa de Recabe. Estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito, Aminon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos ele reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, além dos filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito, Joanã, o segundo, Jeoaquim, o terceiro, Zedequias, o quarto, Salum. Os filhos de Jeoaquim foram Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo, foram Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Mesulão e Ananias, e Selomite, irmã deles, e Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe Ezede, 5 ao todo. Os filhos de Ananias foram Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. O filho de Secanias foi Semaías. Os filhos de Semaías foram Atus, Igal, Barias, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias foram Elioenai, Ezequias e Asricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai foram Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Almai e Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Ismá e Idbás. E o nome da irmã deles era Azelelponi. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Segunda leitura. Atos, capítulo 24, versículos 1 a 27. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor, e tendo sido feitas por seu providente cuidado notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e em todos os lugares, reconhecemos isto com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo,
nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de 2 anos, vim trazer donativos para o meu povo e também fazer ofertas. E foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou então que estes homens que estão aqui digam que crime acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles: hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, dizendo: quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando-o com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, Félix veio com Drusilá, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora, você pode retirar-se, e quando eu tiver a oportunidade, mandarei chamá-lo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Por isso, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Terceira leitura. Salmos, capítulo 4, versículos 1 a 8. Ao mestre de canto, com instrumentos de cordas. Salmo de Davi. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto.
mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Quarta leitura, Provérbios, capítulo 18, versículos 16 a 18. Um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. O primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem o outro e o examina. Um sorteio põe fim às rixas e decide questões entre os poderosos.